Então, bom dia a todos, obrigado pela presença, por prestigiarem aqui o nosso evento, Pílulas sobre Educação e Engenharia, uma série de webinars organizada pelo Instituto Mauá de Tecnologia, com apoios da ABENGE, Associação Brasileira de Educação e Engenharia, Editora GEM LTC, o Global Engineering Deans Council, GEDC, o IFES, International Federation of Engineering Education Societies, Associação Brasileira de Engenharia Química, ABEC, e o Instituto de Engenharia. São temas relevantes, importantes para a educação em engenharia. E hoje, o tema que nós selecionamos é English as Medium of Instruction, para as universidades brasileiras. E os convidados de hoje são o professor Dr. Dalmo Mandelli, diretor da Assessoria de Relações Internacionais da Federal do ABC, e a Luciana Martiliano Milena, técnica em assuntos educacionais da Assessoria de Relações Internacionais da UFABC, com atuação na área de EMI. Então, nós vamos começar... Bom, e também apresentar aqui o Guilherme Ginjo, é o assessor de Relações Internacionais aqui do Instituto Mauá de Tecnologia, e eu, para quem não me conhece, Marcelo Nitz, pró-reitor aqui da Mauá também. Eu e o Guilherme, a gente vai fazer a mediação, e vai funcionar assim, a Luciana vai fazer uma apresentação, depois o professor Dalmo também vai fazer uma apresentação, e os presentes poderão fazer suas perguntas aqui no Q&A ou no chat, e nós podemos selecionar algumas perguntas aqui para uma discussão posterior, tá bom? Então, Luciana, professor Dalmo, muito obrigado pela presença de vocês. Então, vamos iniciar com a apresentação da Luciana? Pode ser. Bom dia a todas e todos. É um prazer muito grande estar aqui participando com vocês desse evento do Instituto Mauá de Tecnologia. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre EMI, então eu já vou compartilhando a minha tela. Na verdade, a minha apresentação e a do Dalmo, elas se interconectam bastante, né? Então talvez a gente fale coisas no mesmo sentido e isso vai acontecer. Mas eu vou tentar abordar um pouco mais da parte teórica do EMI e também do aspecto prático que a gente tem vivido na UFABC, e o Dalmo vai dar um panorama maior da internacionalização, desafios e tudo mais. Então, deixa eu compartilhar aqui os meus slides. Deixa eu só deixar no modo apresentação. E agora, espera que eu não estou conseguindo ver. Agora sim. Vocês devem estar vendo a apresentação, modo apresentação, né? Uhum. Beleza. Bom, deixa eu colocar meu tempo aqui, senão eu acabo falando demais. Nosso tema, o professor Marcelo já anunciou. Então, para a gente começar a conversa, acho que é importante entender o que nós estamos chamando de EMI, né? Inglês como meio de instrução. Então, eu trago essa definição aí do professor Ernesto Macaro, que é um pesquisador bastante proeminente da área do EMI. Quem tiver interesse de estudar um pouquinho a respeito, recomendo as produções dele. Então, ele vai dizer que o EMI é o uso da língua inglesa para o ensino de conteúdos acadêmicos que não o inglês propriamente dito, em países onde a língua materna da maioria da população não é o inglês. Então, nós como UFABC, vocês como o Instituto Mauá, sendo uma universidade que está no Brasil, a maioria dos alunos fala português, qualquer iniciativa de ensino em inglês, ela se insere dentro do que nós chamamos de EMI, né, dentro dessas áreas de pesquisa. Então, essa é uma definição que está nesse artigo, né, Estado da Arte, do professor Macaro e colaboradores. Recomendo a leitura, é uma revisão sistemática de várias coisas produzidas sobre EMI, é de 2018, mas ainda eu considero bastante atual e relevante, tá? Bom, deixa eu ver se está passando aqui. Agora foi. Vocês estão vendo, né? Agora é o segundo slide. Toda vez que a gente vai falar sobre EMI, o contexto local ele é muito importante, né? Então, isso é uma pergunta que a gente tem que se fazer enquanto universidade, qualquer instituição. Qual que é o propósito do EMI dentro da sua instituição?
Então, contando para vocês o que é o IEMAI na UFABC, da onde que ele surge, né? Então, eu trago aqui 2 documentos bastante basilares dentro da UFABC que vão falar, né? No caso, o primeiro, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional. Ele já vai anunciar a internacionalização, é um documento que foi redigido já há mais tempo, ele é de 2013 a 2022, agora está sendo elaborado mais um, né? O novo PDI, mas dentro desse primeiro PDI já se falava sobre internacionalização. Dentro do item Projeto Pedagógico Institucional, um dos tópicos era mobilidade, estágios e egressos, já se falava em internacionalização. Um outro item que vai falar sobre excelência acadêmica já anuncia a importância dos rankings. Então, veja que a UFABC ela já nasceu com essa mirada internacional bastante forte. E um outro documento que para nós é muito importante é o Plano Institucional de Internacionalização. Ele vale de 2018 a 2023, então a gente já está aí concluindo esse primeiro plano, pensando nas próximas estratégias, e eu vou abrir aqui para vocês, não sei se vocês conseguem ver, agora eu fui para o plano, não abriu ainda, mas ele deve abrir, abriu, vocês estão conseguindo ver? Sim. Ótimo. Então, é um plano, então nós temos aqui objetivos, metas a alcançar, e eu chamo a atenção de vocês para o nosso 8º objetivo, que é a internacionalização do currículo na UFABC. Aqui nós temos algumas estratégias bem voltadas para a IEMAI, e uma política linguística como um todo, né? Então, a gente tem aqui expandir os cursos de idiomas para a comunidade universitária, promover a internacionalização em casa para docentes, discentes e técnicos administrativos. Estratégia 39, estabelecer uma oferta anual de disciplinas em inglês na graduação e na pós-graduação, para permitir que alunos estrangeiros não lusofalantes estudem na UFABC. Então, aqui é claramente o IEMAI. Nós temos também o COIL, né, que é a Colaboração Internacional Virtual, para a oferta de disciplinas também, está dentro de internacionalização do currículo. E, por fim, estabelecer cursos de qualificação para docentes ministrarem disciplinas em inglês. Tem uma outra aqui sobre mobilidade estudantil, mas eu chamo mais atenção para essas iniciativas que elas vão pensar bastante em promoção do ensino em inglês. Então, sempre que a gente pensa em ensino em inglês, é necessário localizar ele numa política institucional. Dentro da UFABC, como vocês podem ver, não é uma iniciativa isolada de docentes que, eu fiz o doutorado fora e agora eu quero ensinar inglês. Isso é super bem-vindo, mas é importante que o IEMAI seja uma iniciativa institucional dentro de um propósito de internacionalização. Bom, falando um pouquinho sobre algumas iniciativas específicas da RI, né? Porque a Assessoria de Relações Internacionais acabou encabeçando esse processo de fomento ao IEMAI na UFABC. Acho que é um movimento meio que natural, né? O Guilherme deve passar mais ou menos pelas mesmas experiências. Então, contando para vocês algumas iniciativas que nós tivemos e que foram interessantes. Em 2017, nós começamos a trabalhar com workshops dentro da comunidade acadêmica. Então, esse primeiro que a gente fez, na verdade, foram 2 reuniões separadas. Em 2018, a gente uniu, que a gente achou que era mais interessante. O que era o Learning in English e o Teaching in English? Era uma conversa, né? O Learning in English reunia alunos que já tinham passado pela experiência de aprender em inglês na UFABC. Importante dizer que a gente tem IEMAI na UFABC desde 2015. Então, em 2017, algumas pessoas já tinham passado pela experiência e a gente quis colocar juntos numa sala de aula outros alunos que tinham um pouquinho de receio de entrar em aulas em inglês, disciplinas em inglês, para que essas 2 pessoas conversassem, esses 2 grupos conversassem, né? O workshop Teaching in English eram professores que já tinham dado aulas em inglês, conversando com outros que ainda não tinham se arriscado, para também desmistificar algumas coisas, compartilhar experiências. Foi bastante legal, nós tivemos a presença também de professores de inglês como língua, né, estrangeira. E em 2018 nós repetimos a experiência, só que dessa vez a gente botou todo mundo para conversar, juntos, professores e alunos. Também foi uma experiência muito positiva.
Em 2020, nós também tivemos um trabalho relacionado à IEMAI, que foi uma consulta aos nossos alunos, na verdade. Diante de toda aquela dificuldade, vai oferecer qual disciplina em inglês, qual professor que vai dar, não sei, vamos tentar entender a necessidade dessa comunidade, né? Então, nós aplicamos questionários para todos os nossos alunos, falando assim, muito, muito diretamente, olha, você é aluno de tal curso, se você tiver a oportunidade de escolher disciplinas para cursar em inglês ao longo do ano, quais você escolheria? E aí, eles responderam. Com base nisso, a gente conseguiu mapear as disciplinas que teriam maior adesão uma vez ofertadas em inglês. E a gente levou todo esse relatório para as direções de centros, que são as unidades administrativas responsáveis pelos cursos, né? Para começarmos a pensar em estratégias. Olha, serão com professores da casa, a gente vai contratar outros professores. Nós temos um mapeamento do interesse, então vamos tentar trabalhar com base nisso aí. Outra iniciativa da RI é a oferta de cursos de capacitação docente para o ensino em inglês, né? Então, esse é um curso que eu ministro as aulas, é o IEMAI em Higher Education. Nós demos já 2 turmas, uma em 2020, outra em 2021. Ano passado, infelizmente, não aconteceu, foi uma loucura na RI. Uma servidora não estava com a gente, estava afastada, então foi bem complicado. Mas esse projeto é meu projeto do coração aí, e eu pretendo continuar ministrando essas aulas. Nos próximos slides, eu mostro rapidamente o que eu abordo nesse curso, tá? E uma outra iniciativa bem importante da RI da UFABC, que está acontecendo, e ela se arrasta desde 2021, para vocês verem como o processo é complexo, é a contratação de professores visitantes para o ensino exclusivamente em inglês, né? Então, até com base nesse questionário que a gente aplicou para os alunos, a gente teve condições de dizer, olha, tais cursos, os alunos têm bastante interesse em aprender em inglês, em participar de aulas em inglês. Então, dentro desses cursos, nós estamos para abrir agora o edital, para contratar professores visitantes para ensinar exclusivamente em inglês na graduação, né? Então, acho que é uma iniciativa que vai vai acender aí a faísca do IEMAI na UFABC e talvez lidar com alguns gargalos que o Dalmo vai abordar na apresentação dele. Bom, então, como eu falei, aqui eu trago um breve menu, um cardápio daquilo que eu costumo abordar quando eu ministro o curso IEMAI em Higher Education. Então, a gente trabalha com perguntas, né? Então, o que é o IEMAI? Nesse ponto, a gente vai falar sobre o que ele é e o que ele não é. Muita gente confunde o IEMAI com aula de inglês. Não é aula de inglês, é aula em inglês. O inglês é uma ferramenta, ele não é objeto. Eu posso aprender inglês também? Eu posso melhorar no inglês se eu participar de uma aula em inglês, se eu ministrar uma aula em inglês? Sim, com certeza. Mas é uma consequência, é um byproduct, né? Não é o foco. O foco é o conteúdo que está sendo ensinado. Essas 2 perguntas, por que e onde, elas estão bem relacionadas, né? O porquê, ele tem um aspecto global, de entender que, hoje em dia, todas as universidades estão oferecendo disciplinas em inglês, por uma questão realmente de internacionalização, de conexão dessas redes de universidades, né? Hoje as universidades dialogam mais do que nunca entre si, e competem também entre si, né? São os rankings, mas globalmente não dá para voltar atrás, né? Se você se isola do IEMAI, você se isola de tudo, em termos, né, de produção acadêmica no mundo. E também tem um porquê institucional. Então, no caso da UFABC, por que a gente faz isso, né? Porque existe uma política por trás disso, uma política de internacionalização, de trazer para dentro da universidade uma experiência internacional, até para aquele aluno que não viaja, né? O aluno que fica no UFABC também pode experimentar desse aspecto global em sala de aula.
E é nessa pergunta onde, a gente vai olhar para os detalhes da instituição, né? Quais são os propósitos, né? Mas também o que está acontecendo no mundo, com as nossas parceiras, enfim. Então, essas perguntas por quê e onde, elas são bem relacionadas. A pergunta quando, né? É importante, eu sempre falo no curso, quando se começa a falar sobre IEMAI? Pelo menos dentro do universo da pesquisa acadêmica, é a partir de 2011 que esse termo aparece. Mas a prática do ensino em inglês, ela vem de antes, né? Principalmente nas universidades asiáticas, isso sempre já acontece há mais tempo, mas se formaliza enquanto construto de pesquisa a partir de 2011. Na pergunta quem, eu sempre falo dos agentes, dos atores envolvidos, né? E, novamente, em cada instituição, isso é uma realidade diferente. Então, quem são os alunos da sua instituição? Então, quem são os alunos da UFABC? Qual que é o nível linguístico deles? Qual que é a distribuição desses alunos nos estratos de renda? Tudo isso é importante ser considerado, né? E do lado dos professores, né? Porque o IEMAI, ele acontece, né, nessa união desses dois grupos, professores e alunos. Quem são os professores? Quais são as suas experiências, suas expectativas? Aqui os professores sempre ficam muito aflitos com relação ao papel que se espera que eles executem, porque eles falam assim, eu tenho que ser professor de inglês. Não, você não tem que ser professor de inglês, o inglês é a sua ferramenta. Então, isso já deixa o pessoal bem mais tranquilo. E essa última pergunta, que é o como, é onde a gente passa a maior parte do curso. Aqui a gente vai falar sobre algumas, vou dizer regras, mas diretrizes é pior ainda, mas estratégias, talvez, para a gente ensinar em inglês de uma forma que todo mundo possa participar e aprender mais com isso, né? Então, uma coisa que eu falo sempre crie as regras, você professor, né, professora, crie as regras para o seu IEMAI desde o começo e torne isso claro para os alunos. Eu sempre falo que o IEMAI, ele não é monolítico, não é porque você está dando aula em inglês que tudo vai ser em inglês, assim, ligou o botãozinho do inglês, agora é inglês para tudo. O IEMAI, ele é muito mais um espectro, né? Então, ele é negociável. Eu gosto de dar um exemplo de um professor lá da UFABC que ele sempre dá turma em inglês, todo ano. Então, ele combina com os alunos, olha, pessoal, vai ser assim, a minha fala para vocês, os meus e-mails para vocês, tudo que sai de mim para vocês é em inglês. O que sai de vocês para mim chega em inglês, mas vocês entre si podem falar em português e tudo bem, né? Então, tá vendo? Isso já meio que quebra uma barreira, porque às vezes aquele aluno que não tem tanta segurança de falar em inglês direto para o professor, fala em português com um amigo que é um pouco mais desinibido e esse é o porta-voz do grupo. Então, assim, cada professor tem total liberdade de definir o que vai ser o IEMAI dele naquela turma. O IEMAI, ele é muito aberto nesse sentido, e é algo que muitas pessoas não sabem, acham que precisa ser, assim, estritamente tudo em inglês. Falo do aspecto do inglês como língua franca, porque as pessoas pensam assim, olha, se eu for falar inglês, eu tenho que falar como um nativo, né? Mas qual que é a ideia do inglês como língua franca? É a língua usada por pessoas que não compartilham uma mesma língua materna, então elas precisam se comunicar de alguma forma. O inglês, nesse momento, é essa língua franca. Eu preciso ser um nativo? Não. Eu só preciso falar de forma compreensível. Então, hoje em dia, as comunicações em inglês são muito mais entre não nativos do que nativos de língua inglesa. Então, isso também tira um peso dos professores, porque eles pensam, então eu posso falar com o meu sotaque, tudo bem, né? Sim, tudo bem. O importante é ser compreendido. Identifique os desafios e lide com eles. Não vai ser tranquilo, assim, vai ter desafio, vai ter dificuldade, mas lide com eles. E tudo que a gente faz em termos de IEMAI é muito a longo prazo, né? Eu acho que a gente tem uma expectativa muito grande de, o IEMAI vai ser lindo e vai ser perfeito, todo mundo falando inglês lindamente.
E assim, é onde a gente quer chegar, mas entenda que é um processo. Então, de repente, o seu EMI, a sua aula em inglês começou só com atividade escrita em inglês, e tudo bem, né? Eu acho que a ideia é você ir caminhando enquanto docente e também enquanto instituição, para que em 3 anos, 5 anos, você consiga chegar ao que você teve de expectativa para o seu EMI. Todo mundo falando, todo mundo participando, enfim, mas entendendo que é um processo. E aí a gente também vai abordar foco na linguagem, boas práticas para boas apresentações, foco na voz, o quão rápido se fala, o quão bem se pronuncia, o foco é inteligibilidade, como sempre. A gente também fala um pouco nesse curso sobre bom senso, né? Porque pode ser que na sua turma em inglês só tenha brasileiros, mas pode ser que tenha um estrangeiro também, e sempre que tem alguém que é de outra cultura, a gente precisa ter aquela noção, né, de que nem sempre o humor funciona da mesma forma, o feedback é dado da mesma forma, enfim. Questões de bom senso, nunca é demais. E foco na palestra em si, na apresentação. E o que a gente conclui é que, para uma aula em inglês, tudo aquilo que funciona numa aula em português vai funcionar numa aula em inglês também, em termos de apresentação. Então, só para dar aí um panorama do que a gente fala no curso. Daquelas iniciativas da RI, outra que eu mencionei, né, são a contratação dos professores visitantes, e eu trago aqui o nosso quadro de vagas. Então, naquele mapeamento que a gente fez com os alunos, esses cursos foram os que tiveram maior adesão nas respostas. Ciências econômicas, engenharia aeroespacial, engenharia de gestão, relações internacionais. Então, a ideia é que a gente faça contratações nessas áreas, tá? Para suprir a demanda pelas aulas em inglês nesses cursos. Para fechar aqui a minha fala, eu trago algumas produções relevantes sobre EMAI, se você tem um interesse mais acadêmico no assunto, uma curiosidade assim para ver o que está sendo falado, trago aqui algumas produções. Depois o pessoal da organização pode ficar à vontade para compartilhar essa apresentação com os participantes, tá? Eu destaco aqui o trabalho desses dois aqui, o Peter Licona e o Gregory Kelly. São duas pessoas que eu leio bastante para o meu doutorado, que eu estou estudando também um pouco a respeito de EMI, mas um pouco mais na área de ciências. Eles vão falar de translanguaging. Translanguaging é o uso de outras línguas junto com o inglês. E às vezes a gente pensa assim, nossa, no meu EMI, se eu falar português, vai cair um raio na minha cabeça, é um pecado mortal. E cada vez está se produzindo mais a respeito da importância de se acessar a língua materna dos alunos, quando possível, para favorecer compreensão. Então, não é pecado falar português no seu EMI, tá bom? Algumas outras produções aqui. Destaco o guia da FAUBAI, foi bastante importante também para a gente entender quais são as universidades que estão participando, né, desse movimento em direção ao EMI no Brasil. Destaco esse jornal, esse periódico também, que é super recente, ele foi lançado no final do ano passado, e ele centraliza pesquisas em EMI. Então, para quem tiver curiosidade de consultar, fica aí a recomendação. E esse curso, eu fiz, quando eu fiz ele em 2018, ele era gratuito, acho que agora não é mais, mas acho que vale a pena ver, porque ele é bem, bem bom, eu gostei bastante de fazer. É o English as a Medium of Instruction for Academics, da Future Learn, o pessoal da University of Southampton que organiza isso daí, e eu recomendo. O meu curso, eu me inspirei bastante nesse curso para poder criar, tá? Então, essa daí é a minha parte da fala, tem aí os nossos contatos. Eu passo agora a palavra para o Dalmo, para ele complementar a nossa apresentação. Excelente, Luciana. Muito obrigado. E já vou pedindo para os presentes que, se tiverem perguntas que queiram que sejam apresentadas para a Luciana, podem colocar aí no Q&A ou no chat. Professor Dalmo, prazer tê-lo aqui Olá. conosco. Tudo bem? Bom dia, professor Marcelo. Agradeço aí muito o convite que vocês fizeram para a gente aí, para poder falar um pouquinho sobre o EMAI, né? Então,
em nome do professor Marcelo e do Guilherme, agradeço ao Instituto Mauá de Tecnologia, e a Luciana colocou bem aí a introdução. Vocês estão me vendo aí? Sim, sim, tá Eu ótimo. não me vejo, mas tudo bem. A Luciana fez uma excelente introdução, ela é nossa especialista em EMAI, né? Ela cuida desse setor na universidade. Eu vou falar rapidamente sobre a UFABC, mas já vou entrar depois na questão do EMAI. Se puder passar para o próximo slide, só que não está no modo de apresentação, tá? Está no modo normal do PowerPoint. Não tem problema. Esse slide pode pular, porque fala mais ou menos sobre o ABC ali, mas vamos para o seguinte. Só uma dúvida, já está no modo apresentação ou não? Não. Não está, né? Deixa eu só fazer uma pequena manobra aqui, um segundo. Tá. Mas eu já vou adiantando, né? No slide seguinte aí, a gente coloca para vocês um pouco do histórico da UFABC. A UFABC ela foi fundada em 2006, então é uma universidade bem nova. A gente tem 2 campi, é isso que eu ia comentar nesse slide lá, where we are. Nós temos um campus em Santo André e outro em São Bernardo. Um ponto positivo é que 100% do nosso corpo docente é formado por professores com doutorado. E o que é interessante é que eles vieram de grandes universidades conceituadas, a maioria deles do estado de São Paulo, né? Um destaque para a USP, Unicamp, Unesp e UFSCar. Então, muitos já vieram com essa pegada de internacionalização. Pode ir para o próximo, por favor. Essas são 2 fotos do nosso campus de Santo André e São Bernardo, né? Destacando aí as ações que nós temos com relação à acessibilidade. Nós dedicamos 50% das vagas aí para pessoas com problemas de mobilidade, com vulnerabilidade social, pessoas com problemas na visão, audição. E essa é uma questão de inclusão que, inclusive, a UFABC ela fez isso antes da lei federal. Né? Tem uma lei de 2012, 2009, a gente já tinha esse projeto de inclusão. Por favor, Guilherme, próximo slide. Alguns números, hoje somos 18 mil estudantes, sendo 2 mil de pós-graduação. Então, uns 800, 900 de doutorado, os demais de mestrado, 800 professores e 800 técnicos administrativos. Próximo. Aí os pilares da UFABC, como toda universidade brasileira, né? O ensino, a pesquisa e o outreach. O outreach é a extensão. Uma questão interessante, mas eu não vou me alongar muito, nós temos aí 4 entradas lá pelo SISU, o forte da UFABC é a interdisciplinaridade. Então, o aluno ele entra, por exemplo, nesse bacharelado em Ciência e Tecnologia, pode ir para o próximo slide, né? Onde cerca de metade das disciplinas são livres e ele começa a puxar disciplinas obrigatórias de outros cursos. De forma que, quando ele se forma em bacharel em Ciência e Tecnologia, nesse exemplo, e numa outra especificidade, pode ser uma engenharia, ou um bacharelado em Química ou Biologia. Pode pular, pode ir. Aí, são nossos cursos de graduação, depois tem um de pós-graduação, mas eu também não vou me alongar nisso, porque eu quero entrar na questão, pode ir, né? Mais para frente, na questão, eu vou parar lá no ranking, pode ir pulando aí. Pode ir. Mais uma, que é os rankings, né? Então, a questão dos rankings conversa com o EMAI, porque, queira ou não queira, a gente está sujeito aos rankings, né? Há muita controvérsia sobre isso. Aí tem o exemplo do Times Higher Education, que é um ranking comercial. Depois, do outro slide, vai ter o QS, que é outro ranking comercial, que são os mais vistos. As notícias que aparecem no nosso portal, as mais lidas são quando fala sobre ranking. E a questão do aluno estrangeiro é importante, não só para os rankings, também para os rankings, né? Mas para qualificar e colocar a universidade como universidade de pesquisa. Então, quando a gente vai promover a universidade nos eventos internacionais, para tentar fazer
as parcerias, as universidades estrangeiras elas olham para os rankings e, de cara, elas perguntam para a gente: vocês têm disciplinas em inglês? Né? E a gente está trabalhando muito forte nisso para promover a vinda de alunos estrangeiros. Os países da América Latina e da África, eles não são polos atratores, nem entre si. Né? Então, os alunos da América Latina preferem ir para os Estados Unidos, para a Europa, do que vir para o Brasil, do que ir para a Argentina. E os alunos da Europa também preferem fazer mobilidade entre si ou para os Estados Unidos do que vir para a América Latina e África. Então, isso já é uma dificuldade nessa atração, e a gente resolveu começar o IEMAI com os nossos alunos. Então, a Luciana explicou o processo aí, né? Nós fizemos uma enquete com os alunos para ver quais disciplinas eles gostariam de cursar, depois nós fomos ali nos professores para ver se aquelas disciplinas tinham professores hábeis para trabalhar com elas, e em seguida nós promovemos a contratação de professores visitantes, já temos um contratado, e agora estamos contratando mais 7, para a gente ampliar o portfólio de disciplinas em inglês. Aí a gente tem a expectativa que as aulas comecem com os alunos nossos, e nós vamos ter esse portfólio para apresentar para as universidades estrangeiras para atrair o aluno estrangeiro. Agora, um ponto interessante é que o IEMAI não é só fundamental para essa atração de aluno estrangeiro, mas a gente já tem estudos que mostram que, quando o aluno cursa a disciplina em inglês, ele tem uma valorização no seu histórico acadêmico, no seu currículo, inclusive quando vai fazer entrevistas no mercado. A gente já tem casos que o aluno relatou que ele acabou sendo contratado porque na entrevista ele falou: não, eu fiz essas disciplinas em inglês. Então, o IEMAI ele promove a internacionalização, ele promove a vinda de alunos estrangeiros, mas ele também promove uma própria valorização de corpo discente e de corpo docente. Eu acho que eu vou parar por aqui para a gente poder abrir para perguntas. Excelente, excelente. Eu vou confessar uma coisa para vocês, né? Quando o Guilherme começou a incentivar aqui que nós oferecêssemos disciplinas em inglês como uma estratégia de internacionalização, eu sabia que não era uma invenção dele, né? Que, enfim, outras instituições também tinham esse propósito, né? Tinham essa iniciativa. Agora, o que eu achei bacana é que existe todo um estudo sobre isso, né? Que foi o foco da apresentação da Luciana. Então, não é uma coisa que foi estudada, é pensada, né? Quer dizer, já teve gente que estudou isso e estabeleceu sugestões, metodologias. Isso nos deixa mais tranquilos, né? De poder difundir isso para o corpo docente, sabendo que não é uma invenção, não é um improviso, e que a gente tem, de certa forma, todo um contexto aí já estudado para que essa implementação seja mais tranquila. Eu vou fazer uma pergunta para começar, daí o Guilherme fica à vontade aí, Guilherme. Vamos interagindo com eles e vendo se aparecem perguntas aqui. Uma questão que a mim, como pró-reitor, sempre incomodou, assim, seria uma eventual artificialidade, porque, veja, se você tem um aluno estrangeiro sentado na sala, ainda que seja diluído em uma centena, você tem uma necessidade de fazer a aula em inglês para poder incluir aquele estudante. Por outro lado, se você só tem alunos brasileiros, você não tem essa necessidade, é uma opção mesmo. O inglês passa a ser uma escolha, né? E não uma necessidade. Você, Luciana, professor Dalmo, vocês percebem que quando não há o aluno estrangeiro, ou também o outro lado, né? Quando o professor não é estrangeiro, o professor fala português, os alunos, todos eles falam português. Quando não existe essa necessidade, o desafio é maior, a adesão é menor, existem problemas que surgem nesse contexto, contestação dos alunos, de não entender o propósito, ou de achar que fica artificial. Enfim, eu queria que vocês comentassem um pouco isso.
a situação em que não existe a necessidade, é só uma escolha? Luciana, Então, você quer Marcelo, comentar isso? pode ser, pode ser. Então, lembrando que assim, o IEMAI ele é negociado, né? Então, eu acho que é muito importante, por exemplo, supondo que você tem uma turma de alunos só brasileiros, e tem esse professor que eu descrevi, o approach dele, geralmente as turmas são só de alunos brasileiros mesmo. Qual é a importância de você situar aquela iniciativa pequena de sala de aula no macro da instituição, né? Porque aí o aluno vai entender que ele faz parte de uma coisa muito maior. Uhum. E aí eu acho que ganha sentido para ele algo que talvez fosse um pouco mais... O que é isso? Que encenação é essa, né? Ele começar a entender que a internacionalização não é só viajar para fora, não é só vir alguém para dentro, mas é você trazer para dentro da sala de aula um ambiente, ainda que seja uma simulação do ambiente internacional, ela tem um propósito. Então, esse aluno que ele entende que essa experiência em inglês dele pode trazer para ele uma familiaridade para algo que virá no futuro. Eu vou fazer um mestrado no exterior no meu futuro. Então, assim, eu estou me preparando para algo que talvez não faça muito sentido hoje, mas daqui a pouco faz, né? Então, por isso que eu acho importante, nessa negociação do IEMAI, em sala de aula, dizer aonde que ele se situa no macro, e aonde que o aluno se beneficia daquilo a longo prazo, né? Porque senão realmente não faz muito sentido para o aluno. E aí também pensando na questão da inclusão, né? Que você falou, se tem um estrangeiro na sala de aula, faz todo sentido para que ele participe, mas se não tem, né, não faz muito sentido. O que eu vejo é que, assim, infelizmente, a mobilidade acadêmica, ela acaba sendo um pouco mais restrita a quem tem condições, porque nem todas as universidades estrangeiras dão bolsa para o aluno viajar. Então, assim, ainda que ele seja selecionado para fazer uma mobilidade, muitas vezes ele arca com muita coisa, passagem, estadia, permanência. Então, assim, acaba que a renda limita quem participa de internacionalização, em algumas ações de internacionalização na universidade. O IEMAI, ele é gratuito, digamos assim. Todo mundo pode participar. Tem barreiras? Tem barreiras. Barreiras linguísticas. O aluno que não sente segurança em inglês, ele não vai querer participar. Mas para um estudante que tem lá o seu B1 honesto, ele fala, eu vou tentar, vai. Então, eu acabo vendo inclusão também no IEMAI, porque o aluno está dentro da universidade dele, ele não está pagando nada para participar daquilo, e ele está experimentando algo que é uma simulação de uma sala de aula nos Estados Unidos, por exemplo. Então, eu vejo inclusão nesse sentido. Não sei se o Dalmo quer complementar, mas é o que eu penso. Eu sou muito otimista assim, com relação ao IEMAI, apesar de entender que ele tem essas dificuldades. Perfeito, Luciano. Complementando, né, essa questão de inclusão, ela está muito em voga agora. Eu acho interessante as universidades estrangeiras americanas falar da questão de inclusão com mensalidades de 30 mil, 40 mil dólares, né? Então, de fato, se a gente não tem um aporte, o aluno é vulnerável socioeconomicamente, ele não participa, né? Na nossa última chamada, a gente teve umas 150 mobilidades, fruto dos acordos que a gente tem com as universidades estrangeiras. Mas só 10% a 15% são com bolsas, porque essas universidades estrangeiras fazem projetos, por exemplo, do Erasmus, que é um programa de financiamento à internacionalização lá na Europa, a gente entra como parceiro, e a gente procura direcionar nosso edital exatamente para o aluno com problemas socioeconômicos, dificuldades socioeconômicas, porque senão ele não participa. E os outros vão. Então, vocês veem que tem muitos alunos ali também que têm condições de ir, né, pagar passagem. O que a gente consegue é o abono da mensalidade lá fora. Aí a questão do IEMAI, ele traz um pouquinho dessa internacionalização para cá, lógico que é
um aperitivo de um aperitivo, né, Luciana? Porque a vivência lá fora, você ir no supermercado, tudo isso é você e conhecer novas pessoas, tudo isso é fantástico. Mas tem o COIO, que é uma experiência de internacionalização em casa com o BMI, onde o professor dá aula para a turma dele aqui e o parceiro dá aula para os alunos dele lá, e em certos momentos essas turmas entram em contato. Isso ficou muito facilitado pelas novas ferramentas, né, do online. Isso também é um gostinho, e também os encontros têm que ser obrigatoriamente numa língua franca, que no caso, infelizmente, não é o português, né, mas é o inglês. Então, são ações, né? Agora, a Luciana usou a palavra encenação, né? Eu ia usar a palavra teatro, estava na minha cabeça, então foi perfeito. Acaba sendo um teatro, né? E vai de encontro com eu acho que a pergunta do professor Marcelo é nesse sentido. A gente se esforça ali para manter o idioma. Se não tem nenhum estrangeiro, o professor vai segurar a questão para manter, né, como foco o inglês, como na conversação, com qualquer exceção que seja pactuada no início da aula, do curso. Não vai, gente, vocês podem fazer as perguntas, vocês não conseguem em português, vocês podem responder as perguntas da prova em português, não tem problema. Né? Tudo isso é pactuado no início. Lógico que se tem alunos estrangeiros, isso começa a ser mais restrito, né? Então, se o aluno perguntar em português, talvez o professor tenha que traduzir aquela pergunta para o aluno estrangeiro entender e a coisa fluir. Mas lembrando que essa é uma estratégia fundamental para a gente atrair alunos estrangeiros. Então, a ideia é que na UFABC hoje tenha uma sala de aula, amanhã tenha daqui a um tempo, essas turmas em inglês, a gente espera que tenha metade dos alunos na sala tendo o inglês como idioma de comunicação. Isso também vai propiciar essa interação que ele teria lá fora, né? Porque, por enquanto, o aluno brasileiro está só recebendo a informação em inglês. Daqui a pouco ele vai interagir com um colega estrangeiro, com 10, com 20. Então, de fato, acaba sendo uma maneira de inclusão, acaba sendo uma maneira de valorização do aluno que cursa a disciplina em inglês e uma ferramenta de atração de alunos externos, porque, como eu comentei com vocês, sem as aulas em inglês a gente não consegue, né? Eu dei um exemplo para o professor Marcelo e para o Guilherme nas conversas que fizemos antes, né, para organizar essa sessão, de uma visita que eu fiz no stand da Universidade Holandesa, a pessoa só perguntou, vocês têm disciplina em inglês? Não. Então, nem adianta a gente conversar, foi até meio rude, assim, sabe? A gente só faz parceria com quem tem disciplinas em inglês. Excelente. Bom, eu tenho uma pergunta aqui do professor Carlos Moya, que mandou via chat, e eu faço o convite para que as pessoas que tenham dúvidas também coloquem no Q&A aqui. O professor Carlos Moya pede uma explicação sobre a diferença e sobre a complementariedade entre aulas em inglês falado ou escrito. Eu acho que ele está tentando entrar no mérito justamente nessa questão de como acordar, como estabelecer as regras no início de um curso ou de uma turma que vai usar o inglês como meio para aprendizagem. Luciano? Então, assim, na realidade, dentro da UFABC, a gente ainda não teve uma experiência que seja um IEMAI mais restrito à parte escrita. Né? As experiências que a gente tem são de inglês falado e o pessoal foi com tudo mesmo. Mas o que eu vejo assim, é uma coisa muito gradativa, né? Então, no caso, por exemplo, de todas as atividades que você desempenha em sala de aula, você pode acordar com os alunos de que, olha, os trabalhos escritos serão em inglês, mas em sala de aula a gente fala em português. Tá. A gente pode pensar, mas é pouco, não é suficiente que as pessoas só se engajem com inglês escrito, mas eu acho que é um começo. É aquilo, né? A gente tem uma expectativa do que seria o IEMAI ideal.
O IEMAI ideal é como se fosse uma sala de aula estrangeira. Até que o IEMAI ideal chegue, a gente pode trabalhar com o IEMAI gradativo. Então, eu não vejo problemas com o IEMAI que tenha da parte dos alunos só a produção escrita. Porque para o aluno se engajar na produção escrita em inglês, ele vai ter que ler em inglês. Ele vai ter que ter acesso a vocabulário acadêmico em inglês. Então, sim, ele tem uma experiência importante com o inglês, né? Então, lógico que no mundo ideal seria interessante que o aluno se expressasse oralmente em inglês, se expressasse de forma escrita em inglês. Mas se ele, se numa primeira oferta de uma determinada disciplina, o professor entendeu que isso só vai acontecer, só vai rolar mesmo o inglês escrito, eu não vejo problema nenhum. Eu acho que todas as habilidades em língua inglesa são importantes, e a escrita, principalmente na área científica, tecnológica, né, da engenharia, é super importante. É a forma que você fala com o mundo, né? Então, eu não vejo problema. Eu acho que não deve ser um impedimento. Minha turma só vai escrever. Tudo bem, ela vai escrever. Isso é muito válido. Então, é o que eu vejo. Eu vou pegar um gancho. Obrigado, professor Carlos, pela pergunta. Eu vou pegar um gancho na questão, primeiro, o combinado não é caro lá no início, né? Lógico que se precisar ter uma estratégia dessa, do só o escrito, já não dá para abarcar o aluno estrangeiro, né? Porque ele não vai entender nada do que se fala ali. Mas como a Lu comentou, né? A Luciana comentou, o bom aí é o inimigo do ótimo. Então, como a gente está começando, toda iniciativa é bem-vinda. Mas o gancho que eu quero pegar é nos slides de aula. Imagina que você é um professor, você é estimulado, ou melhor, você é consultado pela sua instituição se você não quer participar do EMAI. Então, aquela disciplina que você estava dando, você não quer dar aula em inglês, professor? Só que aí ele tem lá 500, 600 slides. Então, isso é uma barreira, né? Eu sou da química, né? Então isso é uma barreira de energia de ativação, né? E aí o senhor Marcelo é engenheiro químico também, né? Eu sou químico. E aí eu vejo o EMAI aí ou melhor, o fomento do EMAI como catalisador para isso. Então nós tentamos várias estratégias. A consulta que a gente tem agora 800 professores. Quando a gente fez, tinha uns 750. Você toparia dar aula em inglês? 90% respondeu que sim. É um número elevadíssimo. Eu tenho uma colega, Relações Internacionais da Universidade de Juiz de Fora, são 2.500 professores. 25 falaram que topavam. Né? Quanto que dá isso? 1%? Não é isso? 250 é 10, 25 é 1%. Então, na FBC, 90 topou. Puxa, a gente falou assim, nossa, mas vamos nadar de braçada. Daqui 6 meses, estamos lá com não sei quantas disciplinas de inglês. Não saiu. A gente tem que fazer esse processo de contratação. Esse processo de contratação, a ideia de esse professor visitante, ele vai trabalhar junto com o professor da disciplina, e quando ele for embora, porque é temporário o contrato, ele vai deixar material, prova, slides, tudo em inglês, para ver se o processo começa a rodar sozinho. Né? Então, no semestre seguinte, os alunos já sabem que aquela turma é ofertada em inglês. Então, já vai ter procura pelos alunos. Os professores já terão materiais preparados em inglês. Então, eu só aproveitei o gancho do escrito para fazer compartilhar com vocês essa dificuldade que a gente tem tido, né, de colocar o professor que tem interesse em dar aula em inglês, mas por algum motivo o processo não se inicia. E qual que o senhor acha que é o motivo, professor? Quais seriam esses gargalos? Porque, realmente, a intenção estava lá, né? Eles não mentiram, eles falaram, poxa, eu toparia. Agora, esse toparia é diferente de eu topo, né? Tá Toparia. Eu toparia. Então, quais são as condições que faltam para que ele adira a essa iniciativa? E parte disso realmente é esse trabalho que dá, de adaptar material. Mas no entendimento de vocês, o que faltou para
toparia virar eu topo? A primeira é essa mesmo, né? Então, a pessoa tem que estar à disposição de dar todas as suas aulas em inglês. Teve um caso de um professor da física, ele tinha o curso dele em inglês, né? E aí eu vou relatar a outra dificuldade. Daí ele reclamou que ele falou, pô, me alocaram de manhã para dar aula em inglês, a mesma disciplina, e à noite em português. Eu não vou dar, eu vou dar as duas em português. Ele ficou bravo, né? Então, a primeira questão pessoal, eu tenho que preparar todo o meu curso em inglês. Beleza, vamos supor que esse obstáculo seja vencido. O outro é institucional, porque essas disciplinas, eu nunca encontrei, de fato, na legislação, isso escrito com todas as letras, tá? Mas eu já consultei vários colegas que dizem o seguinte, essa disciplina é uma turma só. Se ela é ofertada em inglês, um aluno reclama, você tem que abrir uma segunda turma em português. Então, o aluno vai precisar se formar. Ah, mas a disciplina de cálculo 3, né? Só tem em inglês, mas eu preciso fazer cálculo 3. Então, a gente começou a procurar, para vencer esse obstáculo, disciplinas que são ofertadas em algumas turmas. Então, a UFABC, por ter essa entrada que eu citei para vocês do bacharelado interdisciplinar, tem disciplinas que são ofertadas 30 turmas, né? E aí a gente achou também, aí, ó, vamos começar por aí, disciplinas básicas não é o maior atrativo para o público externo, mas vamos começar por aqui. Não deu certo. Aí a questão institucional que vem daquela conversa com a reclamação do professor lá da física. 29 turmas em português, uma em inglês. Lotou as 29 turmas, né? E a turma em inglês, lá que caberia 60 alunos na sala, está com 38 alunos. Eles fechavam a turma em inglês, transformavam ela em português para colocar os novos alunos. Então, esse é um problema que a gente entende que, quando começar a rodar, isso não vai mais acontecer, porque os alunos já estão sabendo que vai ter uma turma em inglês, a instituição já está preparada para trabalhar com 29 turmas, então a gente já tem um estudo aqui que vai precisar de 30 turmas. A 31ª é uma extra em inglês. Mas então tem essa questão das turmas lotadas e você, como está na gestão, sabe como que é isso, né? Aí tem que fazer um arranjo ali para agregar os alunos. Então, essa é a segunda dificuldade. Obrigado, professor. Eu queria fazer um comentário que eu fico muito reconfortado, digamos assim, em saber que a UFABC, que é uma universidade com reconhecimento internacional grande, inclusive nos rankings, passa por dilemas parecidos com os que a Mauá passa nesse sentido. Então, é justamente, o aluno estrangeiro não vem porque não tem o programa de inglês, ou não tem o programa de inglês porque o aluno estrangeiro não vem, né? E aí eu acho que nós concordamos na questão de tem que começar, e começar com o aluno brasileiro é uma estratégia interessante, porque também promove a internacionalização por esse aluno, né? E eu Guilherme, queria... posso só complementar uma coisa que na Claro, resposta do Dalmo eu falei tem a ver também com a pergunta do professor Carlos, sim, né? sim. Que eu acho que não tem como a gente pensar em IEMAI a longo prazo numa universidade se a gente não pensa em uma política linguística estabelecida, né? Porque o que a política linguística ela vai fazer? Ela vai determinar, ela vai entender qual que é o nível linguístico dos alunos hoje, dos professores também, e sei lá, daqui a tantos anos eu quero chegar em tanto nível, tanto de nível, né? Então, assim, e aí você vai trabalhar em ações para que todo mundo tenha acesso às mesmas oportunidades. Porque senão, se você oferece aulas em inglês sem capacitar linguisticamente a sua comunidade, você vai criar um problema, porque você vai criar elites dentro de uma universidade que se propõe a ser inclusiva, né? Aí vai ser o que? A turma em inglês é a galera que estudou inglês e que foi para o exterior, que fez intercâmbio, e é tranquilo para eles assistir aula em inglês. E não é o nosso objetivo, a gente quer que todos tenham oportunidade. Mas para isso não dá para, né, ser também poliana, todo mundo vai participar e seja o que Deus quiser. Não, a gente tem que dar condições, né? Então, de repente, essa situação que o professor Carlos descreveu é porque existe uma dificuldade, existe uma deficiência nessa comunidade em produção oral. Então, que a política linguística olhe para isso e
tenha iniciativas de capacitação para que todo mundo consiga ter acesso também a um IEMAI falado, e não só o IEMAI escrito, né, que a gente está conversando. Mas era só isso. Eu estava ensaiando a entrar nessa questão institucional, da política e tudo mais. Eu queria que vocês comentassem um pouco desse processo de construção, enfim, como é que o histórico de vocês é maior nesse sentido. Então, eu estava justamente para entrar nesse ponto. Bom que você Guilherme, já tocou. aí uma saída que a gente encontrou da questão de fechar a turma, já que você está voltando à questão institucional, né? Primeiro, a gente tem um leque grande de disciplinas, a gente chama opção limitada, mas nas universidades chama de optativas, né? Mas eu trabalhei 11 anos na Campinas, isso foi muito bom para mim, porque eu vejo a realidade do ensino público, né? E de uma instituição confessional, particular, onde existem mais restrições, né? Então, é difícil para vocês manterem uma sala com 6 alunos, por exemplo, né? No Instituto Mauá, porque tem um custo elevado envolvido aí, né? Então, só um minuto, que meu celular está querendo morrer aqui. Aí o que a gente fez é trabalhar com as optativas, sabe? Porque aí a gente não é obrigado a abrir uma segunda turma, entendeu? Daquela disciplina que é ofertada. E também nós temos aí nas engenharias, os alunos que optam por engenharias não são 30 turmas, mas tem um rol aí de 6, 7 turmas que são ofertadas. Então, a gente vai focar também nessas disciplinas, como aquela um a mais, para a disciplina a mais do inglês, para esse conjunto de disciplinas. Eu acho excelente assim que vocês mostraram que a estratégia de implementação ela não pode ser muito agressiva, né? Então, vocês passam sempre por uma escolha. Vocês implementam, por exemplo, em disciplinas mais básicas, quando há várias turmas, e aí uma delas ou 2 delas vão ser em inglês. Quer dizer, vocês não impõem isso ao aluno, né? A Luciana usou muito a questão da negociação. Então, se vai negociar na sala, eu acho que tem uma negociação antes, né? Quer dizer, aquilo não é imposto, aquilo é oferecido. Fala assim, vocês querem essa turma em inglês ou vocês querem essa turma em português? Ou vai para a optativa, né? Como o professor Dalmo disse. A optativa, como é optativa, você pode já, a instituição, colocá-la como uma oferta em inglês, e aí opta quem quer, né? Quem quer aderir a essa disciplina em inglês. Então, me parece que é uma estratégia assim, com alguma leveza na implementação, para que vá construindo aos poucos a adesão e tudo mais. E o que eu achei interessante também, que aí vai ao encontro do que disse o professor Moya e vocês responderam, você pode ter lá no extremo, né? Um professor que é fluente em inglês, que todo o material é perfeitamente colocado em inglês, todos os alunos falam inglês, quer dizer, esse é o cenário perfeito. E no outro extremo está tudo em português, não se menciona nada em inglês, e você tem infinitas possibilidades aí no meio do caminho. Então, ou seja, dá para acomodar os professores com diferentes níveis no idioma, né? Então, o professor que não tem a fluência no oral, o fato dele colocar alguns textos, né, alguns exercícios, alguns exemplos em inglês, já é alguma coisa, né? Tô certo, Luciano? Então, eu acho que, tudo bem, não é o IEMAI estrito sensu, mas contribui no contexto institucional para a internacionalização de alguma maneira. Quer dizer, dá a sua contribuição dentro da sua possibilidade, não é verdade? Porque a questão do oral é o mais difícil, né? É o mais difícil em qualquer idioma, porque você até pode saber falar certo, mas às vezes as palavras não são as mais adequadas, né? Porque você não vive aquele idioma como seu primeiro idioma, como seu idioma nativo. Enfim, gostei muito desse panorama, então já estou fazendo aqui as minhas considerações finais, já passo para vocês, agradecendo ter trazido esse tema. Eu acho que a gente
pode até ter outras oportunidades em outros fóruns, né? Pessoas que estão nos assistindo aqui provavelmente também estão interessadas em ampliar essa discussão nas suas próprias instituições. Muito, muito legal. Parabéns pela UFABC, por esse exemplo que vocês estão dando aí para a comunidade acadêmica nacional. Uma contribuição bastante interessante. Então, passo para vocês fazerem as considerações finais. Guilherme também, fique à vontade. Bom, para Eu deixar... queria agradecer... Ai, desculpa. Não, só para deixar a palavra final para os convidados. Então, eu também quero deixar aqui o meu agradecimento à Luciana, ao professor Dalmo, que gentilmente cederam esse espaço de tempo para compartilhar as experiências da UFABC. Muito obrigado, foi muito produtivo e também espero seguir em contato. Bom, eu tenho nós temos uma ótima relação aí com a UFABC e trocamos muito todo o tempo e espero que isso continue. Obrigado, gente. Obrigada a vocês. Eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui, de poder pensar junto, né, sobre EMAI com vocês. E como eu falei, eu sou otimista em relação ao IEMAI. Eu imagino, sim, que o IEMAI ideal é todo mundo falando inglês, tudo lindo, mas até chegar nesse ponto, a gente tem que entender o IEMAI como processo, né? E não tanto como produto. E então, assim, desde as pequenas iniciativas, tudo isso vai construindo algo mais sólido. Então, tanto no que diz respeito ao IEMAI, se começa pequeno, mas, poxa, vamos tentar chegar em algo um pouco maior. Na política linguística, vamos tentar abranger mais alunos, aumentar o nível dos alunos, chegar, de repente, de um A1 para um B2, né? Vamos fazer isso a longo prazo? E talvez a gente fica desanimado porque a gente não vê acontecendo, né, no curto prazo. E, realmente, o IEMAI não é curto prazo. Vocês devem ter visto na minha tabela que a gente começou esse trabalho em 2017 e a gente está aí tentando contratar professor visitante há 2 anos, e é uma dificuldade, mas, assim, é um processo, demora, mas eu acho que a gente não pode desistir. Eu acho que a gente tem que continuar nas pequenas iniciativas até que elas se tornem maiores. E agradeço muito pela oportunidade. Complementando novamente a Luciana, obrigado, Luciana. A Luciana ela é minha professora de EMAI também, né? Porque eu tive uma fala uma vez com ela, a gente estava voltando, acho que numa reunião, lá no Piso Vermelho, eu falei, Luciana, mas aí o aluno quer falar em português, não dá, né? Eu falei, não dá, você tem que ser flexível. Então, eu tinha essa ideia do EMAI, rígido, né? Entrou, não pode ser bom dia, good morning, né? E depois a gente vai conversar internamente. Primeiro, a gente quer colocar o UFABC à disposição do que for necessário para contribuir com vocês. A Luciana, né, ela está agora sob licença. Agradeço, viu, Luciana, você ter vindo aí participar e contribuir, porque ela está finalizando o doutorado dela. Depois, esses cursos que ela ministra, eles vão voltar. Aí, Luciana, a gente podia abrir algumas vagas para docentes, né, do Instituto Mauá, para eles não terem a visão errada que eu mesmo tinha, né, e algumas coisas com certeza ainda tenho. Então, isso seria uma maneira de começar a capacitá-los, porque o processo é longo. A gente pegou o meio da pandemia, essa contratação, eu tomei e-mail muito mal educado de diretor de centro, porque eu estava, gente, vocês não vão querer participar do programa, a gente vai contratar professor visitante. Agora não é hora de falar sobre isso, está no meio da pandemia. E eu achava que não, a universidade não pode parar, né? A gente tem que continuar pensando. Então, a nossa área é para pensar o EMAI, em professorização, a gente não pode parar. Então, é um processo longo, a gente coloca a instituição à disposição para vocês. Uma etapa importante que a gente fez é a consulta aos alunos, para saber, olha, qual disciplina você gostaria de ter em inglês? Porque o primeiro público que a gente vai ter, e se vocês implantarem também, vocês vão ter, é o aluno interno, né? E aí isso vai permitir que o professor também vá se capacitando. Eu gostei muito de uma fala do Marcelo, porque eu não tinha pensado muito certo. Mas, assim, um semi-EMAI, sabe? Ó, então, vai começar, vai ter algumas aulas em inglês nessa disciplina. Aí o professor escolhe, né? Talvez para ele vencer aquela
aquela energia de ativação do docente. Ele falou, eu não tenho como preparar um curso em inglês agora. Professor, você não quer preparar um curso, primeira parte do curso em inglês? Né? Talvez a gente use essa estratégia também. Mas então é isso. Para finalizar, agradeço muito a oportunidade. Né? A gente é parceiro, né, Guilherme? A gente se encontra nos eventos. Deixar claro aí para o professor Marcelo a importância de vocês continuarem fomentando a ida, né, de representantes do Instituto Mauá para esses eventos, porque é onde a gente aprende, é onde se capacita, é onde a gente conversa com os parceiros estrangeiros. Então, a gente é parceiro antigo e a gente se coloca à disposição para colaborar no que for possível. Muito obrigado. Muito obrigado, foi uma conversa muito agradável, aprendemos bastante. Um abraço, bom fim de semana a todos.